Olá, eu sou Wagner Oliveira, advogado de trânsito e professor da Academia do Direito de Trânsito. E o nosso assunto de hoje é sobre apreensão de veículos. Um assunto que tem causado muitas dúvidas nos profissionais da área, porque apesar de ter sido revogada a penalidade pela Lei 13.281, o Código de Trânsito Brasileiro ainda faz menção a essa penalidade em alguns artigos. Então, surgiram muitas dúvidas de como deve ser o procedimento para esses artigos a partir de agora. Vamos ver? A penalidade de apreensão do veículo tinha sua previsão legal contida lá no artigo 256, que dizia o seguinte: a autoridade de trânsito deverá aplicar as penalidades de advertência por escrito, multa, suspensão do direito de dirigir, apreensão do veículo, cassação da carteira nacional de habilitação, cassação da permissão para dirigir e frequência obrigatória em cursos de reciclagem. E também a previsão lá no seu artigo 262, que dizia o seguinte: o veículo apreendido em decorrência de penalidade aplicada será recolhido ao depósito. Nele permanecerá sob custódia e responsabilidade do órgão ou entidade apreendedora pelo prazo de até 30 dias. Então vejam, era uma penalidade que tinha como intenção retirar o veículo de circulação, deixá-lo sob custódia do órgão por um determinado tempo, de até 30 dias, como sendo uma penalidade mais severa para alguns tipos de artigo. A Lei 13.281 revogou esse artigo 262, ou seja, não existe mais a penalidade de apreensão do veículo. A principal dúvida que muitos têm me passado é: e naquelas situações onde o Código de Trânsito Brasileiro prevê a apreensão do veículo em conjunto com a sua remoção? Como é que deve ser o procedimento do agente da autoridade de trânsito? Só não vai ficar apreendido? Ele pode continuar removendo o veículo? Como é que fica a partir de agora? Bom, então, para começar, vamos diferenciar um pouco da penalidade de apreensão e a medida administrativa de remoção do veículo. Vejam, penalidade de apreensão, ela é uma penalidade aplicada pela autoridade de trânsito e somente pela autoridade de trânsito, pelo prazo máximo de 30 dias, ela é uma penalidade compulsória, ou seja, ela é obrigatória para aqueles casos que estão previstos na lei de trânsito, independe da regularidade do veículo, ou seja, quando o artigo trazia a previsão da apreensão, não interessava se o veículo estava regular ou se ele estava irregular, independentemente dessa situação, o veículo deveria ser apreendido e permanecer apreendido por um determinado tempo. Era de competência exclusiva dos órgãos executivos de trânsito estaduais e do Distrito Federal. Agora olhem só a remoção. Remoção ela é uma medida administrativa aplicada tanto pela autoridade de trânsito quanto por seus agentes. E ela depende da regularidade do veículo. Não dá para se remover um veículo que esteja totalmente irregular, ou não dá para se remover um veículo cuja irregularidade possa ser sanada no local. Então essa é a principal diferença. Agora, quando a Lei 13.281 revogou a penalidade de apreensão, mas deixou a sua previsão contida lá nesses artigos, foi aí que surgiu a confusão. Olhem só. Penalidade de apreensão, o Código ainda faz menção a essa penalidade nos seguintes artigos: disputar corrida, artigo 173, promover competição na via, artigo 174, utilizar-se do veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa, artigo 175, e o artigo 230, inciso 20, conduzir veículo sem portar autorização para condução de escolares. Ou seja, nesses artigos, o Código ainda faz a menção à penalidade de apreensão. E em alguns artigos, ela faz a menção à penalidade de apreensão em conjunto com a remoção. Olhem só, artigos com penalidade de apreensão do veículo mais remoção. Artigo 184, inciso 3, transitar com o veículo na faixa exclusiva para transporte público coletivo. Artigo 210, transpor sem autorização bloqueio viário policial.
Artigo 229, usar indevidamente no veículo aparelho de alarme que produza sons e perturbem o sossego público. Artigo 230, dos seus incisos 1 ao inciso 6. Artigo 231, inciso 6, transitar com o veículo em desacordo com a autorização especial. E o 234, falsificar, adulterar documento de habilitação ou identificação do veículo. O artigo 238, recusar-se a entregar à autoridade de trânsito ou seus agentes os documentos exigidos. O artigo 239, retirar do local o veículo legalmente retido para regularização. E aí, ele traz ainda uma outra previsão, que é da penalidade de apreensão do veículo como medida administrativa. Não entendeu? É uma penalidade ou é uma medida administrativa? Bom, segundo a Lei 12.009, artigo 244, inciso 9, conduzir motocicleta, motonete, ciclomotor, efetuando transporte remunerado de mercadorias em desacordo com o previsto no artigo 139A, que rege a atividade profissional de mototaxistas. Olha só que legal que ele prevê. Infração grave, penalidade de multa, medida administrativa, eu errei aqui, eu fiz com 2D. Medida administrativa, apreensão do veículo para regularização, Lei 12.009. Veja, é evidente que o legislador aqui quis se referir à medida administrativa de retenção do veículo até a regularização. Mas ele confundiu o meio de campo ali e deixou como medida administrativa ao mesmo tempo como penalidade. Mas vamos lá. Veja, qual que é a grande dificuldade de interpretar esses artigos? O artigo que traz só a penalidade de multa com apreensão do veículo, parece que ele ficou extremamente simples e extremamente claro. Se não existe mais a penalidade, não tem o que se fazer. Se o veículo está totalmente irregular, é aplicar a penalidade de multa e liberar o veículo. Então não parece não ter outra dificuldade de interpretação. É só a penalidade de apreensão? Então não existe mais a penalidade de apreensão, não há o que ser feito. O veículo tem que ser liberado a partir dali. Agora, e quando ele prevê penalidade de apreensão em conjunto com a medida administrativa de remoção do veículo? Nesses casos, nós temos que ter como base o artigo 271 do Código de Trânsito Brasileiro, que diz o seguinte: o veículo será removido nos casos previstos neste código e levado a depósito fixado pelo órgão ou entidade competente. Muito bem. Olhem só o parágrafo 9º do artigo 271. Não caberá remoção nos casos em que a irregularidade puder ser sanada no local da infração. Então, senhores, vejam que a condição, o termo para que se possa adotar a medida administrativa de remoção é ter uma irregularidade que não possa ser sanada no local. Vejam só, eu separei aqui um artigo para vocês identificarem melhor como é que vai funcionar isso na prática. Artigo 230, conduzir veículo. Ó, do 1 até o 6 nós vamos ver. Ó. Todos esses incisos do artigo 230 trazem a previsão de medida administrativa remoção. Penalidade de apreensão mais a remoção. Olhem só. Conduzir veículo com lacre, inscrição do chassi, selo, placa, qualquer outro elemento de identificação do veículo, violado ou falsificado. Aqui vai depender do bom senso do agente de trânsito que estiver lavrando o auto de infração. É ele quem vai identificar se essa irregularidade dá para ser sanada no local ou não. Por exemplo, lacre violado, dá para ser sanado no local? Até dá, se tiver algum despachante ali por perto, algum fabricante de placa ali por perto, rapidinho, 5 minutos estou aí, mais 5 minutos para trocar o lacre, acabou a infração, o veículo tem que ser liberado. Agora, olha só, inscrição do chassi, falsificado, placa falsificada, é uma irregularidade que dá para ser sanada no local? Claro que não. Então, nesse caso, aplica-se a medida administrativa de remoção.
Transportando passageiro em compartimento de carga. Dá para regularizar isso no momento ali da abordagem policial? Lógico que dá. Uma Saveirinho está transportando 15 pessoas em cima da sua carroceria. Dá para regularizar? Lógico que dá. Desce aqueles 15, acabou a infração. Liberado. Olhem só o problema. Já que não dá para prender, vou ter que liberar. Tá? O que vai acontecer uma quadra para frente? É isso mesmo que você pensou. Vai voltar todo mundo ali na carroceria e vão continuar a viagem. Então, não justifica, né? Nesse caso, deveria ser apreendido. Mas vamos lá. Com dispositivo anti-radar, cabe apreensão do veículo? Olha que situação. Quem que usa um dispositivo anti-radar? O que ele quer usando um dispositivo anti-radar? Não é? Mas não cabe apreensão. Por quê? Porque não existe mais essa penalidade. Então, só a remoção. Dá para sanar a irregularidade no local? Claro que dá. Retira o dispositivo anti-radar, acabou. Não tem mais infração. O veículo tem que ser liberado dali para frente para continuar. Sem qualquer uma das placas de identificação, dá para sanar essa irregularidade no local? Dá, dependendo, né? Também se for depois das 18 horas, não vai achar um despachante ou uma fábrica de placas aberta para regularizar essa situação. Cabe a remoção. Então, vejam como vai ficar a critério do agente de trânsito. O agente de trânsito tem que ser ponderado para aplicar essa medida administrativa. Que não esteja registrado ou devidamente licenciado. Dá para regularizar? É óbvio que dá. Hoje, paga-se tudo através da internet. Ele entrou ali, acessou ali o smartphone, acessou ali a página do Banco do Brasil, pagou, acabou a irregularidade. Já está pago, acabou, tem que ser liberado o veículo. Não precisa nem remover para pagar no dia seguinte, a não ser que não exista essa possibilidade. Mas na prática, é tudo muito fácil hoje em dia, não é? Com qualquer uma das placas de identificação sem condições de legibilidade e visibilidade. Se for sem condições de legibilidade, vai ter que trocar a placa. Se for sem condições de visibilidade, estava chovendo, o cara saiu lá do sítio dele, está com a placa cheia de barro. Como é que ele faz isso? Como é que ele regulariza a situação? Simples, basta jogar uma água ali na placa, voltou a condição de visibilidade, pronto, acabou a infração, veículo tem que ser liberado. Então, os senhores vejam que a confusão tá. Eu posso continuar removendo o veículo nas situações em que o Código de Trânsito prevê penalidade de apreensão mais a remoção, que parece que é esse aqui a grande confusão. Não, eu não posso. A não ser que, vou frisar bem essa frase, a não ser que a irregularidade não possa ser sanada no local. Então parece que a gente chega numa conclusão bastante óbvia. Artigos do Código de Trânsito que tragam a previsão de penalidade, de multa, mais a apreensão do veículo sem a medida administrativa, não é possível fazer nada. Por quê? Porque não existe a previsão da remoção. Então esse parece que está resolvido. Artigos que tragam a previsão de apreensão mais remoção do veículo, eu só posso remover no caso da irregularidade não puder ser sanada no local. Espero que eu tenha esclarecido, espero que você tenha matado sua dúvida. Um grande abraço e até o próximo vídeo.